Bom dia, irmãos. Vamos nos aquietando para a lição da Escola Dominical. Hoje nós vamos estar abordando a lição número 11 do livro. E o título da lição, na realidade, é a compreensão da fé diante das cosmovisões. Mas nós dividimos aqui em um tratamento da fé e da cosmovisão. Iniciaremos com fé e depois mostrando as implicações da nossa fé em termos de uma visão de mundo diferenciada, diferente, peculiar, específica daquilo que se espera do povo de Deus, a compreensão que nós temos do mundo. Então, é a lição de número 11 no nosso livro e vamos começar com uma oração. Vamos procurar a orientação de Deus para aquilo que nós vamos ver e falar. Senhor, te agradecemos pela Tua palavra, por aquilo que já pudemos ouvir nessa manhã. Te agradecemos porque Tu tens nos alimentado com ela, e porque podemos compreender melhor tanto quem nós somos, quem Tu és, mas também a nossa missão aqui nessa terra, nesse local em que Tu nos colocastes aqui nessa cidade. E somos peregrinos em qualquer situação, sempre almejando a nossa comunhão eterna com o Pai, mas conscientes de nossos deveres e de como devemos caminhar nesse mundo tenebroso. Dá-nos firmeza de coração, de caráter, dar-nos profundidade na nossa compreensão dos Teus princípios e preceitos e sustenta na nossa mão, porque nós somos fracos e precisamos de Ti. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, rapidamente nós vamos começar examinando a questão da fé. Né? Fé. Qual é a definição ou as definições que nós poderíamos ter de fé? John Locke foi um filósofo inglês que viveu 1632 a 1704 e ele é conhecido por muitas coisas. Ele era um filósofo, matemático, mas dos conceitos principais que integram o seu ponto de vista é aquele, vocês talvez já tenham ouvido, é aquele da tábula rasa. Ou seja, tábula rasa significa uma lousa daquelas que os colégios tinham, né? Hoje é quadro branco, mas antigamente era uma lousa, se escrevia com giz, onde não tinha nada escrito. E as pessoas, de acordo com a sua visão, cresciam dessa forma. Todas as pessoas crescem neutras. E tudo que produzem, fazem, pensam, é em função daquilo que assimilam ou em função do contexto social em que vivem e que vai preenchendo aquela lousa. Esse pensamento, obviamente, não é bíblico, porque nós sabemos que nós somos pecadores desde o nascimento. Todos nós sofremos a influência da queda de Adão. Então, é só isso para qualificar um pouco o seu pensamento. Mas ele deu uma definição de fé, e essa definição de fé é curiosa. Ele diz assim: fé é o assentimento da mente a proposições que são variáveis, mas não certamente verdadeiras. Então, ele está expressando aqui aquele conceito de fé que muitas pessoas têm. Não, eu acredito. Aí depois eles veem que acreditaram numa coisa que não se cumpriu, né? Então não era verdadeira, mas eles exerceram credulidade durante um tempo em uma determinada situação, em uma determinada proposição, num santo, né? Não, eu tenho fé naquele santo, que ele
vai fazer, e aí o santo não faz. Aí aquilo abala, né, a vida, as convicções, fé numa pessoa que decepciona. Né? Então essa era a ideia, a definição que ele deu de fé. Mas a grande definição que nós temos de fé, e isso aqui é excepcional, é legal, porque nós não precisamos estar procurando conjugar várias coisas ou coletar. Temos uma definição precisa de fé que está nas Escrituras, que é em Hebreus capítulo 1, versículo 1. E vejam como é diferente essa definição. Vamos ler juntos? Como é? Fé é o quê? A certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Gente, como é diferente são diferentes essas duas definições, né? E vejam que a definição bíblica de fé, ela tem algumas palavras aqui, chaves, que são muito fortes. Fé é a certeza. É a certeza. Não é assim uma vaga ideia, ou uma coisa meio nebulosa, uma coisa que pode ser ou pode não ser. Mas é uma certeza. Mas no sentido bíblico, uma certeza em coisas que se esperam. A esperança na vida do crente não é uma expressão de incerteza. Eu espero que isso aconteça, mas pode não acontecer. Não, a esperança na vida do crente é apenas uma expectativa de coisas que estão firmes, firmadas pela própria palavra de Deus. Certeza de coisas que se esperam, a convicção. Né? Se certeza não fosse suficiente, nós ainda temos mais a palavra convicção. Mas por que é que fé, no sentido bíblico, para o povo de Deus, para o crente, é algo assim tão forte que se expressa como certeza e convicção? Porque é certeza e convicção de fatos. De fatos. Coisas reais. Coisas reais que aconteceram. Fatos que se não veem. Nós não participamos de alguns dos fatos relatados na palavra de Deus. Mas eles são fatos. Deus, a palavra de Deus registra os atos, os feitos de Deus na história. E tudo aquilo que temos aqui registrado são coisas reais. A história registrada na Bíblia é uma história real. As coisas realmente aconteceram. E quando Deus disse que iria fazer alguma coisa, Ele o fez. Deus é alicerce seguro. Ele não muda, os seus propósitos, os seus decretos são eternos. E então as coisas que ainda não aconteceram, nós olhamos para trás e vemos o Deus operando na história e nas nossas vidas, e aí temos a certeza, a convicção de que elas acontecerão. Essa certeza, essa convicção, não é fruto da nossa perspicácia, porque nós somos um povo mais inteligente, não. Isso é fruto do Espírito Santo que habita em nós, que então faz valer as verdades da Bíblia, ilumina o nosso entendimento e nos dá essa certeza, essa convicção. Então, fé nesse sentido é mais do que mera confiança, né? É mais do que mera confiança. Você vai se operar num médico, por exemplo. Aí você procura o melhor médico. E você vai ser operado por aquele médico e você vai em confiança de que ele vai operar o órgão que precisa ser operado, né? Mas de vez em quando alguém arranca o apêndice do paciente ao lado, né? E não o seu, né? Ou faz alguma coisa. As pessoas exercem confiança no que outra pessoa diz ou faz,
porque por aquilo que ela vê, ela tem confiança no diploma do médico, nas referências que recebeu, né? Mas isso não é a fé que nós estamos falando, não é a fé bíblica. Fé é mais do que almejar uma posição ou um objetivo pessoal. As pessoas às vezes dizem, eu tenho fé que isso vai acontecer. E a Bíblia nos manda ter fé, mas manda ter fé em Deus, né? E mandar ter fé em Deus significa também submissão à vontade de Deus. Estamos preparados para nos submetermos à vontade de Deus? Ou o objetivo, o alvo que nós fizemos é aquilo que está galvanizando, carreando a nossa fé e olhamos para aquilo como sendo a coisa que vai nos motivar durante dias, meses, anos, às vezes, a gente perseguindo. E vejam, isso daqui. Se alguém não alcança o seu objetivo, isso é falta de fé? Foi porque não teve fé? Vamos dar uma olhada em 2 Coríntios, capítulo 12, versículos 7 a 11. 2 Coríntios, capítulo 12, versículos 7 a 11. Porque essa é uma afirmação que a gente ouve de vez em quando, né? Principalmente em certos círculos dentro do campo evangélico, que diz, não, aquilo não aconteceu porque a pessoa não tinha fé. Então, o alcançar ou não alguma coisa depende de você ter fé naquele objetivo que você vai alcançar. Isso leva até um segundo passo, né, que isso se encontra também muito presente hoje, principalmente você liga a televisão, em algum teleevangelista deles, e aí eles dizem que você tem que determinar a Deus. Já que você tem um objetivo, e esse objetivo é aquilo que você vai perseguir, e você tem que determinar que aquilo acontecerá, e isso é uma expressão de fé. Será? Veja na palavra de Deus aqui, em 2 Coríntios 12, 7 a 11. Eu vou ler. E para que não me ensoberbesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. E então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Tenho me tornado insensato, a isso me constrangeste, eu devia ter sido louvado por vós, porquanto em nada fui inferior a esses tais apóstolos, ainda que nada sou. Vejam, aqui é um depoimento de Paulo, um depoimento muito pessoal, intenso, ele até está um pouco constrangido em ter de falar das coisas maravilhosas que ele tem visto, das grandes revelações, como ele coloca aqui, até de se fazer aqui uma inserção dele nos apóstolos, mostrando que em nada ele é inferior aos apóstolos. E Paulo está dizendo aqui que as coisas que têm acontecido na sua vida, elas tiveram um propósito. E ele atinou para isso. Foi para evitar a soberba, o orgulho. Lembram do que o reverendo Sawyer falou aqui hoje de manhã? A questão do orgulho. É muito fácil nós começarmos a ter orgulho daquilo que Deus possibilita ou nos abençoa nessa vida. Paulo tinha um grande ministério. E Paulo diz, já de cara, para que não me ensoberbesse com a grandeza das revelações. Certamente,
Ele manuseava as verdades de Deus com uma profundidade e com uma amplitude maior do que qualquer outro que vivia na sua época, ou que viveu. Mas ele disse que ele tinha um espinho na carne. Mensageiro de Satanás. Ninguém tem muita certeza do que era isso aqui. Calvino diz que esse espinho na carne era a soma de todas as provações. Outros dizem que era uma pessoa que pegava no pé de Paulo, que ficava criticando ele o tempo todo. Né? E temos algumas inferências disso lá no livro de Filipenses, que ele tinha alguns críticos mordazes. Outros dizem que era um problema de visão. Ele não via muito bem, porque lá em Gálatas capítulo 4 ele diz, vede com quão grandes letras escrevo. Então parece, alguns dizem, veja, ele tinha um problema de visão, e ele pedia a Deus que corrigisse. Qualquer que tenha sido, outros a gente refere só en passant aqui, dizem que era uma sogra que ele tinha, mas na realidade nós não sabemos qual era o espinho na carne de Paulo. O que nós sabemos é que esse espinho na carne, Paulo diz, ele veio para me esbofetear, para estar me relembrando que eu sou fraco e para que eu não me ensoberbecesse, não me exaltasse, está lá no versículo 7. Mas ele diz assim, 3 vezes eu pedi a Deus que me livrasse dessa situação, desse problema, ou desses problemas. E a resposta de Deus, a minha graça te basta. E o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Vejam, quando Paulo chega a esse ponto de submissão, de fé em Deus, de que Ele sabe o que é melhor para nós. Não é a fé não é no objetivo, mas é em Deus agora. Percebe a diferença? Então, a fé em Deus faz com que nós sejamos submissos a Deus. E quando ele se apercebe disso, ele diz, então, eu vou ficar lúcido, realista, vou me gloriar nas fraquezas. Se eu tiver problemas dessa natureza, eu sei que Deus está vendo isso e que Ele, na sua infinita sabedoria, está permitindo isso na minha vida. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições. Se alguém falava mal de Paulo, ele dizia, continue falando, mas Deus está permitindo isso para que eu não me orgulhe. Eu estava pensando hoje de manhã, enquanto pensava na lição, essa atitude aqui é tão diferente da atitude do Neymar, né? Por favor, ninguém se jogue no chão aqui, quando eu falar a palavra. Porque a declaração de Neymar é assim, eu estou consciente, essas coisas não me abalam, porque eu estou consciente do que eu posso, de quem eu sou. Vejam, a confiança dele é nele mesmo. Talvez fosse até mais simpático ele dizer, puxa gente, realmente parece que eu exagerei, eu vou tentar ser mais realista quando me pisarem, me machucarem, quando fizerem falta, porque eu estou vendo que isso daí causou um dano muito grande à minha imagem, à minha pessoa, né? Até a imagem do nosso país lá fora virou objeto de gracejo, e todo mundo, isso é ao redor do mundo. Não, mas em nenhum momento passou pela cabeça dele admitir que tivesse alguma coisa errada na postura dele. Porque ele pode, ele sabe, ele está consciente. Paulo diz, não, Deus é que sabe o que é melhor para mim. Deus me possibilita que mesmo fraco, mesmo sofrendo problemas, mesmo tendo um espinho na carne, uma situação desagradável, que pode ter sido física também, eu sei
que eu estou sendo abrigado pelo seu amor. Eu sei que nada disso se compara às angústias de Cristo. E as angústias, por amor a Cristo, ele sofre. E ele diz assim: quando sou fraco, estou forte. Lembra do publicano? Ele estava batendo no peito. Quando ele estava fraco, Deus estava dizendo que ele era o forte. E o outro que dizia que era o forte, na realidade, era o fraco. A fé nele era em si mesmo. Então, nós vemos que essa questão de fé não significa fé num objetivo nosso, porque aí é fé em nós mesmos. Mas fé em Deus, nos objetivos de Deus, na salvação que vem de Deus. Essa é a fé bíblica. No Antigo Testamento, os termos fé e fidelidade são extraídos da mesma palavra e recebem as duas traduções. Por exemplo, lá em Abacuque, capítulo 2, versículo 4, alguém pode abrir e ler bem alto aí, outra pessoa abra Deuteronômio 32, 4. Abacuque 2, 4. Abacuque 2, 4. Quem achar pode ler. O justo viverá pela fé. Traduzido aí, fé. E Deuteronômio 32, 4. Alguém achou? Aí você vê, ela foi traduzida como fidelidade. Mas aqui a raiz, a essência aqui dessa palavra, ela expressa essas duas coisas. Fé é algo que nós exercitamos e devemos exercitar na pessoa de Deus. Fidelidade expressa, é uma expressão da nossa fé, né? Etimologicamente, em português, a palavra já conduz a isso. Fidelidade é uma expressão da nossa fé e é uma expressão de por que temos fé em Deus. Porque Deus é fiel, porque Deus é fidelidade em todas as suas ações, as suas promessas, o seu plano de salvação. Agora, é interessante que no Novo Testamento, a palavra é citada lá de Abacuque como fé mesmo. Romanos capítulo 1, 17, Gálatas 3, 11, Hebreus 10, 38, todos esses três trechos aqui citam Abacuque 2, 4, que diz o quê? O justo viverá pela fé. Agora, conta um segredo aqui, não espalhem para ninguém, mas o pessoal sempre fala, o autor de Hebreus, e eu também falo, o autor de Hebreus, mas essa é uma das razões também que eu acho que Paulo escreveu Hebreus, tá? Mas tem várias outras razões que eu acho isso, e também tem muitas razões daqueles que acham que não foi Paulo. Mas eu me inclino muito, porque a mesma citação está aqui em duas cartas de Paulo e lá em Hebreus, capítulo 10, versículo 38. Então, o justo viverá pela fé. E vocês sabem como foi poderosa essa citação aqui, esse ensino bíblico, porque qual é o contraste, o pensamento oposto a isso, principalmente aquele que aflorou no tempo da reforma. Como é que as pessoas adentravam o reino dos céus? Como é que elas recebiam a acolhida de Deus? Pelas obras. Não era pela fé, mas pelas obras. Como é que estava sendo pregado, entre aspas, né, essa aceitação da parte de Deus para você e para entes queridos que já haviam morrido, pela venda de indulgências, lá na época da reforma. Então essas coisas impressionaram Lutero de uma forma muito intensa. E então nós vemos
que ele foi a palavra de Deus, né? A reforma não inovou, não trouxe novas doutrinas, ela voltou à palavra de Deus. E lá ela viu que a Bíblia ensinava que o justo vive pela fé. E o justo é aquele que é justificado, como nós também ouvimos hoje pela manhã aqui. Agora, o texto importantíssimo no que diz respeito à fé, que foi mencionado até no sermão dessa manhã, e nós não combinamos nada, viu, gente? Isso aqui foi realmente providência de Deus, mas esse texto aqui amarra muitas coisas relacionadas à fé, né? Porque, afinal de contas, essa fé que nós temos não é nem algo que a gente possa se vangloriar dela. Eu sou uma pessoa de fé. Não, a fé não é em nós mesmos, a fé não é num objetivo, a fé não é numa pessoa, mas a fé é em Deus. Pela graça nós somos salvos, mediante a fé. Mas o texto diz claramente, isso não vem de vós, é dom de Deus. Até a fé que nós exercitamos é dom de Deus. Porque ela é um reflexo do Espírito Santo já trabalhando nos nossos corações, abrindo os nossos olhos. E aí, quando verificamos a nossa insignificância e a majestade de Deus, nos jogamos de joelhos perante o trono de graça e clamamos a Ele para que salve a cada um de nós, indignos, pecadores, como o publicano batia no peito assim, tem misericórdia de mim, que sou indigno pecador. Não vem de nós, é dom de Deus. Não vem das obras também, para que ninguém se glorie. Somos feituras dele, criados em Cristo Jesus, sim, para as boas obras. Boas obras aqui não é só caridade, não é só dar esmola. Boas obras no sentido bíblico é fazer as coisas que agradam a Deus. Aquele que me ama cumpre os meus mandamentos. Tem muita amplitude aqui. As quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Nada está acontecendo por acaso. Deus é soberano, tem um plano e nós somos chamados para ser povo de Deus, agradando a Deus, fazendo as coisas que agradam a Ele. Então, isso é o que nós queríamos falar sobre fé. A lição trata disso nas suas primeiras páginas aqui e nos remete à questão da cosmovisão. O que é cosmovisão? Uma visão de mundo, a visão do universo. Como é que nós entendemos esse mundo que nós vivemos? Qual o nosso papel? O que é que temos que fazer? Como compreendemos? Há uma diferença da visão do crente para a visão de um descrente? Deveria haver, tem que haver. Porque, afinal de contas, a cosmovisão deve ser uma expressão da nossa fé. A crença em um Deus soberano que interage com a criação, o conhecimento de Jesus Cristo e o seu papel em nossas vidas e na criação, o testemunho interno do Espírito Santo, todas essas coisas não deixam opção a não ser enxergar todas as áreas do mundo em relacionamento com o Criador. Se você tem o Espírito Santo em você, habitando em você e convencendo você da justiça, da verdade, do juízo, se você é salvo pelo sacrifício de Cristo Jesus, se você tem o Deus soberano, você tem consciência de que Ele é soberano, Ele rege sua vida e rege a história, e que as promessas futuras são tão reais quanto os acontecimentos do passado. Você tem que enxergar o mundo não como o mundo enxerga a si mesmo, mas de uma forma diferente. O povo de Deus tem que ser diferente e que tem que ter uma visão
diferente. E nós temos a raiz, o guia é a Bíblia, a palavra de Deus, que é a nossa regra de fé e prática. E, consequentemente, nós enxergamos e entendemos e propagamos as realidades desse mundo e da nossa cultura pela lente das Escrituras, ou seja, o que nós vemos, ouvimos, nós trazemos aqui, conferimos, fazemos como os bereanos e vemos se essas coisas são assim mesmo. E procuramos formar nossas convicções em todas as áreas, ética, na visão até política, ou o que for, por aquilo que a palavra de Deus nos orienta, e ela é pertinente a todas as áreas da nossa vida. Lá no Salmo 24, capítulo 1, nós temos uma declaração muito expressa de que esse mundo aqui pertence a Deus, do Senhor e a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Então, cosmovisão é essa compreensão que uma pessoa tem do mundo, do universo que a cerca, da vida. Um universo que é de Deus, que é regido por Deus e que glorifica a Deus até o universo físico, quanto mais o povo de Deus e as pessoas que foram criadas à imagem e semelhança de Deus. Essa palavrinha vem de um conceito alemão, de uma palavra Weltanschauung, e os primeiros que utilizaram, assim com amplitude maior, foram esses dois que estão aí projetados, James Orr, que viveu de 1844 a 1913, e Abraham Kuyper usou muito essa palavra, 1837 a 1920, significando, em inglês, né, world view, a visão do mundo, ou às vezes é utilizado world and life view, visão da vida e do mundo, né? Cosmovisão. É mais do que simplesmente a visão ou compreensão do universo físico, mas principalmente e essencialmente a visão das ideias que permeiam esse universo moral. Uma cosmovisão cristã tem como lente as Escrituras, são as nossas premissas. Ora, se nós extraímos as nossas premissas da Bíblia, da palavra de Deus, elas são verdadeiras. Se fundamentam na revelação de Deus ao homem. Vêm das Escrituras. As várias filosofias que existem sempre têm algumas premissas, mas elas são fruto da especulação humana, ilações humanas. Então, elas são falíveis, frágeis. Nós temos um alicerce firme e seguro, que são as Escrituras. E o povo de Deus não precisa estar pedindo desculpa por nossas pressuposições. Vamos declará-las abertamente. Não, eu penso assim porque a Bíblia diz assim, né? Nós temos que reconhecer claramente quais são as nossas pressuposições. Deus existe, Deus se comunica com a humanidade, e essa comunicação tem o seu ápice, o seu ponto alto, culminante na pessoa de Cristo Jesus, e ele se revela a nós através do seu Espírito Santo, que é também o doador da graça comum, que segura o pecado, a violência que aí está, ela só não é maior porque há uma restrição do pecado para que Deus cumpra os seus propósitos aqui na terra. Todas essas são premissas que nós temos. A cosmovisão cristã expressa o entrelaçamento da visão do universo, da vida, com premissas da nossa fé cristã, reveladas de forma objetiva e proposicional nas Escrituras. E nós temos um trecho na Palavra de Deus, que é o Salmo 19, que nos dá, assim, numa cápsula, uma visão de mundo que a gente poderia chamar de uma cosmovisão cristã. Ele nos dá o que nós poderíamos chamar de uma visão unificada de vida. E presbiterianamente a gente pode dividir o Salmo em 3 partes. A primeira, de versos 1 a 6, fala da criação e da harmonia. A segunda, versos 7 a 10, fala de uma lei que rege a criação e do papel do homem, das pessoas que Deus colocou aqui na terra. E a terceira parte, os versos 11 a 14, que fala de considerações morais.
conceitos de pecado, correção, glorificação a Deus estão aqui colocados nesse salmo. Então vamos aqui uma rápida exposição disso que é uma visão de mundo que deveria ser a nossa visão de mundo. Eu vou pedir para que a gente leia aqui conjuntamente esses três trechos aqui do Salmo 19. O primeiro vai do versículo 1 ao versículo 6. Vamos ler? Os céus E o que é que tem isso a ver com a nossa cosmovisão? Vamos ver. Aqui o Salmo está mencionando a criação. Criação de Deus. E há uma declaração aqui nessa primeira parte da harmonia dessa criação. Um dia discurso outro dia, uma noite revela conhecimento outra noite. Há uma harmonia. Lá em Gênesis 1, 28, Deus delegou a gestão, o domínio da criação aos seres humanos. Dominai. Ora, domínio, para se você vai dominar alguma coisa, isso implica na aquisição de conhecimento. Então, de cara, isso torna legítima ao cristão, ao povo de Deus, todas as diferentes carreiras, profissões, áreas de conhecimento. Você está cumprindo um mandato divino, você está adentrando as maravilhas dessa criação para poder dominar uma área específica, uma profissão a qual Deus lhe chamou. E essa harmonia, essa repetibilidade é o que possibilita na esfera acadêmica fazer ciência. Ou seja, a prática, a metodologia científica depende da repetibilidade dos processos. De você fazer uma hipótese, testar com uma experiência e de sair dali com algum conhecimento gerado de todo esse processo, esse método científico. Por quê? Porque Deus colocou nessa harmonia, nessa repetibilidade, à medida que o homem penetra o conhecimento da criação, ele vai descobrindo leis físicas, leis químicas, que aquilo vira uma equação matemática, aquilo tem repetibilidade, isso é fruto dessa harmonia que Deus colocou na criação. Mas o Salmo continua, e a segunda parte, e nós temos que correr aqui para falar desse assunto, mas vamos ler aqui a segunda parte, os versículos 7 a 10. A lei do Senhor E o que é que isso tem a ver com a nossa visão, cosmovisão? Há uma lei, e essa lei transcende, ela está acima de leis físicas e químicas. Lembra que a gente falou das leis físicas e químicas, fruto dessa harmonia da criação. Mas há algo mais, Aqui nós estamos falando da lei moral. A criação, ela não subsiste num vácuo moral.
Ou seja, existem padrões comportamentais. Existe certo e existe errado. O que procede de Deus é bom. E o conhecimento que nós temos dessa criação e como nós aplicamos esse conhecimento não pode ser divorciado dos preceitos de Deus. Nós temos que ter o reconhecimento e respeito à pessoa de Deus, e aí está o princípio da sabedoria, né? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Reconhecer Deus, reconhecer essa lei moral, os seus padrões. Então, essa lei que o texto nos diz que ela é boa, é mais doce que o mel, são os preceitos de Deus que nós temos essa lei moral. E o Salmo termina na terceira parte com esses versículos 11 a 14. Vamos ler. Além disso, então, falamos de um universo criado em harmonia, e essa harmonia possibilita que nós façamos ciência, adquiramos conhecimento. Falamos de uma lei moral que permeia o universo, que estabelece certos e errados, mas a Bíblia é um livro muito realista, não é? Dá uma visão realista de vida. Alguma coisa aconteceu, e nós sabemos o que é que aconteceu: a queda do homem. A queda do homem perturba os relacionamentos. A queda do homem perturba a harmonia. Então, nesse trecho do Salmo, nós temos os conceitos de correção, admoestação, direcionamento. Algo ocorreu que perturba a harmonia da criação. Existem falhas. Existe pecado. O pecado está desde a queda na criação. O Salmo reconhece que as coisas não são perfeitas, existe rebeldia contra Deus, existe violência, existe juízo, julgamento, consequências da violência, tragédias, problemas. Mas existe, portanto, necessidade de redenção. E se existe necessidade de redenção, e essa redenção existe em Cristo Jesus, existe esperança no meio do caos. O povo de Deus tem que ser o povo que carrega a tocha da esperança no meio do caos, no meio do mundo tenebroso. Existe propósito. As pessoas não estão andando por aí batendo a cabeça umas com as outras, sem rumo. Não, existe propósito na nossa vida, finalidade na nossa existência. Veja como é que o Salmo termina. As palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença. Senhor, rocha minha e redentor meu. É Ele que nos salva. Cristo Jesus nos traz de volta ao rumo, no rumo do nosso lar. Então, resumindo aqui a aplicação, né? O que é que isso tem a ver com a minha visão de mundo? Na primeira parte, domínio da natureza, domínio outorgado ao homem, aquisição do conhecimento, atividade legítima, harmonia reinante na criação, leis físicas, químicas, mas na segunda parte mostra que há algo mais a essa lei moral. Conhecimentos não podem ser divorciados da lei de Deus. Estrutura da criação está nessa lei entrelaçado. E por último, o reflexo dessas verdades na vida prática. O contexto moral do aprendizado, saber discernir o que é certo, o que é errado e saber a quem nós devemos estar dando glórias nesse mundo. Então, o crente tem que ter essa visão, esse lastro.
através do qual ele vê o mundo, vê as coisas, vê todas as áreas aqui. Então, só cristalizando aqui o nosso entendimento, o que é que muda na nossa compreensão, então, das coisas, das diferentes áreas do saber? Quais as implicações da nossa cosmovisão? Existe a necessidade de que se ensine e se dissemine uma cosmovisão cristã. A fé cristã, ela tem que deixar de ser uma questão religiosa apenas, segregada ao domingo. Ela tem que assumir o posto original, resgatado pela reforma do século XVI, e permear todas as áreas da vida. Nosso emprego, nossa profissão, quando estamos na escola, as coisas que nós aprendemos na escola, as coisas que nós transmitimos, tudo tem que ser comparado, aferido, visto através dos ensinamentos de Deus. Deus, ele verdadeiramente, ele rege o universo. Ele não é um mero espectador que reage às circunstâncias e vai procurando consertar as coisas. Não. E nós temos que entender o universo como criação de Deus. Todas as áreas de conhecimento possíveis de estarem presentes na humanidade, como procedentes do Deus único e verdadeiro, do Senhor do universo, comunicadas a nós em sua palavra, no contexto e na realidade de Cristo Jesus. Por isso que Colossenses 2:3 fala de Jesus Cristo como aquele no qual estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Cristo é central na nossa compreensão da nossa vida. E isso vai fazer com que nós venhamos a enxergar as diferentes áreas de conhecimento de um modo singular, único. O povo de Deus devia reconhecer que Deus tem algo a dizer em qualquer uma das áreas. Qualquer área, matemática, ciência, saúde, geografia, história, sociologia, governo, economia, cultura, arte, tecnologia e tantas outras mais quanto a gente puder elencar. É lógico que a gente não tem tempo de ver tudo isso aqui. Mas essas que tem uma estrelinha aqui, matemática e história, eu vou só dar um exemplo para você ver como é que a gente pode ver uma área dessa do ponto de vista cristão, com a cosmovisão cristã. Então, perdoe-me aqueles que não gostam de matemática, mas vamos falar um pouquinho dela aqui, a ciência tão bonita aqui. Matemática. Deus é trino, uma trindade. E Ele é igualmente um único Deus. E nisso nós entendemos porque nós temos tanto unidade como diversidade na criação. Podemos ver nisso uma base para a unidade e diferenciação na matemática. A Bíblia nos ensina que o Criador é Deus de ordem. Né? 1 Coríntios 14:33, Deus não é Deus de confusão. E quando nós estudamos o universo, criação de Deus, nós verificamos a ordem matemática das estruturas. A criação é governada por leis matemáticas, por sequências lógicas. Lembram a citação lá do Salmo 19, 1 e 2? Isso reflete o caráter daquele que a formou. Muitas leis da criação são definidas em termos de matemática, equações. Observamos uma precisão maravilhosa na natureza e na física. Isso deve nos levar a exaltar a pessoa de Deus, constatando que essa precisão só é possível porque emana dela, emana da natureza de Deus. Faz diferença a gente estudar alguma coisa e dar glória a Deus, porque as coisas se encaixam dessa maneira. Deus permite que nós descubramos essas coisas aqui e como elas se encaixam. Os princípios matemáticos não variam, as fórmulas e equações demonstram coerência a toda prova. A matemática é, portanto, uma ferramenta básica ao estudo da obra criativa de Deus. E ela nos auxilia a descobrir as leis físicas da criação e os modelos nela colocados por Deus. É impossível para nós entendermos a criação divina sem a dádiva da matemática.
Sem ela, não teríamos como medir o mundo de Deus. A matemática é uma das ferramentas que Deus deu ao homem para que ele exercesse o seu domínio sobre a criação. Todos os campos do conhecimento, todos eles demandam planejamento, cálculo de percurso, avaliação de resultados, no sentido de que as responsabilidades recebidas de Deus sejam bem desempenhadas. E a matemática tem papel fundamental, quer seja em negócios, engenharia, arte, ciências, governo, economia, etc. Vejam, isso é uma visão de mundo, uma visão de uma área de conhecimento. Mas quando a gente olha pela lente das Escrituras, tem uma nova dimensão. Né? Nós estamos agora sintonizados com as coisas de Deus e dando glória a Ele. A mesma coisa acontece com a área da história. A gente pode olhar aquilo como se fosse uma crônica qualquer, mas não é. Deus é Senhor da história. Ele governa os povos e nações por intermédio de sua providência. Ele age tanto direta como indiretamente na história, derramando bênçãos e executando julgamentos sobre a terra. Deuteronômio 28 fala exatamente disso, das bênçãos que viriam no cumprimento dos seus mandamentos e dos problemas que o povo teria se descumprissem aquelas determinações. As profecias de Deus são uma realidade. Muitas já foram cumpridas, demonstrando que não somente a história foi planejada por Deus, mas ela se desenrola de acordo com o seu propósito. Todos os aspectos da história antiga, medieval, moderna, contemporânea, devem ser vistos como a regência soberana de Deus sobre os atos dos homens na terra. Tanto os indivíduos como as nações devem prestar contas a Deus. A história, os atos de Deus nela nos ensinam a viver o presente. E estudar a história sem essa perspectiva da cosmovisão cristã leva um conceito errado de história, de que as sequências são aleatórias, não tem propósito. Deus se entrelaça com a história de uma forma intensa, a forma mais intensa possível, que é mandar o seu filho vindo o quê? A plenitude dos tempos. Ele estava operando a história e no momento exato ele manda o seu filho. Deus não somente rege a história de forma transcendente, mas interage poderosamente com ela em Cristo Jesus. E esse é o ponto-chave da criação. Um estudo da história que considera a vinda de Cristo apenas um pequeno incidente a ser imperfeitamente relatado é um estudo distorcido e inconsequente. Pensem vocês, os livros de história que vocês estudaram, que eu estudei, o que é que eles falam lá sobre Cristo? É um incidente, uma pequena nota de rodapé. Fala de tudo, fala dos impérios, tal, e lá fala de Cristo. Ora, esse é o ponto focal da história. O mundo se transforma a partir da vinda de Cristo. O povo de Deus, que vem sendo carreado por uma nação, agora tem uma amplitude, povos de todas as raças, tribos, nações. Isso é uma coisa que revoluciona a história, mas não encontra espaço e nem perfeição no relato das coisas que aconteceram. Por quê? Porque é uma cosmovisão distorcida. Como povo de Deus, quando nós lemos um livro de história, a gente está lá, vai resgatar essas coisas, vai corrigir essas questões. O fato da queda, o pecado, isso é um incidente histórico. É um ponto-chave na compreensão da história, da maldade humana. Por que é que existe maldade? Por que é que existe guerra? Por que é que você pega uma civilização remota, índios, uma tribo de índios, e chega lá, tem maldade, tem infanticídio, tem exploração das mulheres, os índios ficam lá na rede e as mulheres coletando lá piaçava para vender na cidade mais próxima. O que é? Porque a maldade está no coração do homem e vem da queda. E aponta para a necessidade do Messias Redentor. A
compreensão correta do termo relacional apresentará o Deus soberano verdadeiramente se relacionando com a sua criação. História é o registro desses relacionamentos. E o plano de Deus é convergir todas as coisas em Cristo, como temos lá em Efésios 1:10. A história, ela tem, consequentemente, um propósito. O seu significado e interpretação se acham na compreensão de Cristo Jesus. Então, vocês viram 2 exemplos que eu usei aqui de 2 áreas de conhecimento que muda a nossa compreensão quando nós abordamos elas com uma visão cristã de mundo, uma cosmovisão cristã. E esse é um exercício contínuo que a gente tem que fazer. Quando a gente ouve uma notícia na televisão, a gente compra do jeito que a gente está sendo vendida a nós, ou a gente para ponderar e ver o que é que está por trás, quais são as motivações, o que é que a palavra de Deus tem a dizer. Quando a gente recebe pressões de um contexto social que diz que nós temos que aceitar que existem não 2 sexos, mas 3, 4, que o casamento não é entre o homem e uma mulher, o que é que a gente faz? A gente se rende às pressões sociais ou a gente volta à palavra de Deus e vê o que é que ela nos ensina sobre essas questões? Cosmovisão cristã. Então, irmãos e irmãs, caminhando para uma conclusão. Nós falamos um pouco de fé. Definições, o que é fé verdadeira. E que essa fé tem que levar a uma visão de mundo diferente. A nossa fé tem implicações na forma como entendemos o mundo. As Escrituras são pertinentes ao todo da nossa vida. E isso tem 3 consequências. Primeiro, torna legítimas as múltiplas esferas de conhecimento ao cristão, que deve dominá-las para a glória de Deus. Segundo, desenvolve o nosso pensar como cristãos, objetivando a verdadeira transformação da nossa mente, em vez de conformação com o pensamento do mundo. Lembra o que Paulo escreveu lá em Romanos 12? Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai o que é o entendimento. Fazendo-nos, o povo de Deus tem que ser ávido, inquiridor e pesquisador da palavra de Deus para ver o que ela tem a nos ensinar em cada segmento do conhecimento humano. E terceiro, uma cosmovisão cristã faz com que sejamos resilientes. Essa é uma palavra que tem sido muito usada agora, significa uma intensa resistência, nos desafios encontrados em um ambiente hostil, como por exemplo no ambiente acadêmico universitário, onde a visão cristã está constantemente sendo desafiada. Nós temos mais que dobrarmos os nossos joelhos, nos firmarmos na palavra de Deus, pedir a Ele que o Seu Espírito Santo nos ilumine o entendimento. Não descansemos de estudar as Escrituras, porque são elas que vão firmar a nossa visão de mundo. E assim fazendo, nós vamos poder ter um bom testemunho e ser verdadeiramente sal da terra e luz do mundo. Que Deus então possa nos abençoar. O pastor poderia nos despedir com oração, por favor. Agradecer mais uma vez ao presbítero Solano, que melhorou e muito a lição com os acréscimos e com a experiência e nos trouxe uma percepção muito profunda sobre nossa postura diante desse mundo, desses tempos. Que Deus nos abençoe em tudo isso. Fechemos nossos olhos e oremos. Amado Deus, quanta gratidão, Senhor, louvor e honra ao Teu nome, ao perceber, enquanto ouvimos nosso irmão professor Solano ministrando a aula, o Teu cuidado. Antes de virmos a este mundo, já havia um compêndio de orientações para um cristão viver. E nós viemos à existência, o Senhor nos deu o privilégio
da vida, de ter um nome, de ter uma família. E nos tempos que também são teus, nos deu o privilégio de te conhecermos como filhos. Senhor, isso é muito. Saber que, como filhos, temos as boas instruções, as orientações para vivermos. Não são orientações que nos cansam, que nos desgastam. São orientações que nos preservam. São orientações que nos dão o privilégio de testemunhar. Somos assim porque somos cristãos. Em dias atuais que pessoas escolhem por si mesmas o que querem ser, nós fomos escolhidos para sermos assim. Ajuda-nos, Senhor, a compreender o privilégio de um cristianismo autêntico. Ajuda-nos a compreender o que é viver a cosmovisão cristã, para testemunho da Tua glória, para ser parte do culto da nossa vida, para que nossos filhos vejam em nós fé e amem ao Senhor como o Senhor nos ensinou a Te amar. Muito obrigado, Senhor, por esta manhã, por este tempo de reflexão, de adoração ao Teu nome e de aprendizado. Leva-nos aos nossos lares com a gratidão devida ao Teu nome. É o Senhor que faz isso. Não tem honra especial para a igreja em si, não tem honra especial nem mesmo para os proclamadores ou para os ensinadores. Ninguém deles quer essa honra, ela é tua. A honra ao teu nome. O Senhor tem feito isso no meio do seu povo. Mais uma vez, nossa gratidão a ti pela instrumentalidade dos nossos irmãos e a gratidão, o louvor e a honra a ti, Senhor, o nosso Deus, o nosso Pai, o nosso Senhor soberano. Onde está a coroa? A ti, diante do teu trono, nossa adoração. Em nome de Jesus. Amém.